igreja, boa noite, seja bem-vindo aqui neste lugar que nós viemos para adorar ao Senhor. Se coloque de pé, vamos estar exaltando o nome do Senhor Jesus. Você é bem-vindo na casa do Pai, você é bem-vindo para adorar ao Senhor. Exalte ao nome do Senhor. Nós estamos unidos diante de um Deus que é soberano e que é poderoso, e Ele reina sobre as nossas vidas, amém? Tu és exaltado, Jesus. Nós adoramos a Tua presença, Senhor Jesus. Nós te entronizamos, a Deus. Tu é a honra, Tu é a glória e Tu é a adoração, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és famoso, Senhor, Tua beleza é maravilhosa, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer
Senhor, nós estamos aqui para oferecer a Ti, Senhor, adoração, oferecer a Ti, Senhor, o nosso coração, render-Te, ó Deus, graças, louvores, rasgar a nossa alma diante de Ti, Senhor, porque de Ti vem a vida, de Ti, Senhor, vem o consolo, de Ti vem o amparo. É do Senhor Deus que nós precisamos, e nessa noite nos reunimos aqui, Senhor, para dizer que Te amamos, para dizer que Te adoramos, para, Senhor, Te dar o perfeito louvor, sim, o perfeito louvor de um coração quebrantado e contrito, Senhor, o perfeito louvor de um filho, de uma filha do Senhor, que reconhece a Sua paternidade, a Sua provisão, o Seu cuidado, Senhor, pois Tu és a fonte inesgotável de vida e provisão. Tudo que nós precisamos vem de Ti. Ah, Senhor, receba nessa noite, receba toda adoração, todo louvor, o nosso derramar, Senhor, ainda que limitado, ainda que fraco, ainda, Senhor Deus, que frágil, mas é o nosso derramar. Ah, Senhor, ajuda-nos a nos quebrantar diante de Ti, e que nessa noite, Deus, saiamos daqui mais leves, sim, porque estamos menos de nós mesmos e mais cheios de Ti, cheios da Tua presença, menos, ó Deus amado, dos nossos, ó Deus, achismos, do nosso egoísmo, dos nossos pecados, dos nossos anseios, ó Deus amado, que muitas vezes estão fadados ao engano, mas o Senhor nos preenche nessa noite, e nós queremos deixar tudo diante de Ti, nos derramar. Vamos declarar mais uma vez, nos derramar, dizer que Te amo. Vamos todos nós, uma só voz, nos derramar. Me derramar, dizer que Te amo. Me derramar, dizer Te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és fogoso. Louve ao Senhor com as suas palmas também. Toda a glória ao Senhor. Bom estarmos aqui, igreja. Que a graça do Senhor seja sobre você, amém? Você pode declarar essa paz sobre quem está do seu lado? Diga que Jesus te ama, Deus te abençoe, declare a paz de Jesus. Cumprimente alguém, uma ou duas pessoas aí. Bom estarmos reunidos na casa do Pai, firmes e fortes, buscando a Sua presença, clamando o Seu socorro, o Seu favor. Deus é bom. Pode se sentar, você que já cumprimentou alguém, fique à vontade. Bom estarmos aqui, não é, queridos? Glória a Deus. E que dia especial, não é? Você tem aproveitado esse dia para a glória de Deus? Amém? Queridos, que bom que nós estamos aqui. Eu quero aproveitar esse momento para reforçarmos alguns avisos importantes. E quero chamar a atenção aqui mais uma vez dos pais, o papai e a mamãe, que tem o seu filho aí, que participa da Rede Kids, e se não participa, fica aí o convite, o desafio para participar. Por exemplo, neste sábado, meus irmãos, vamos ter aí a célula Up Kids para as crianças de 9 a 11 anos. Então, se o seu filho ou sua filha tem essa idade, não perca a oportunidade de inseri-lo, de encorajá-lo a estar, fazer parte, tá certo? Vai acontecer neste sábado aqui na igreja, no dia 5, das 16 horas, 18 horas, para a faixa etária dos 9 a 11 anos, tá bom? É só vir, tá certo? Vai ser bênção. E também, queridos, a Rede Kids também está aí se preparando para o Recrear Kids, que vai acontecer no dia 12, não neste sábado, no outro, teoricamente aí o dia da criança, não é? Então no dia 12, às 15 horas até às 18 horas, vai ser o Recrear Kids, para a idade dos 4 a 11 anos, tá certo? Para o Recrear é necessário a inscrição, que vai estar aberta até o dia 8 do 10, ou seja, na outra terça-feira. Então você tem até o dia 8 para fazer inscrição, mas se você já sabe que seu filho e sua filha vai, já aproveita e faça sua inscrição hoje ainda, ou quem sabe durante essa semana ainda, tá certo? Onde serão feitas as inscrições?
na secretaria da igreja, tá? Nos cultos, ali no balcão, nós temos a secretaria representada ali, mas durante a semana, no horário comercial, na secretaria da igreja, pelo WhatsApp, você pode também fazer a inscrição da sua criança, tá certo? Pode convidar mais, porém, há vagas limitadas, tá certo? As vagas, aliás, são limitadas, então é importante você correr e garantir a vaga do seu filho, da sua filha, tá certo? O Recrear no dia 12 de outubro, tá certo? Queridos, e também um outro aviso que nós temos aí lançado, um desafio da Rede Kids, é sobre a arrecadação de brinquedos seminovos. Então nós vamos reforçar mais uma vez, para que você encoraje o seu filho, a sua filha, a separar ali brinquedos que ainda podem ser úteis para outras crianças, quem sabe eles não utilizam mais, mas podem ser úteis para outras crianças, brinquedos que estão bons ainda, não é? Seminovos, e que dê para repassar, compartilhar, doar, tá certo? E eles utilizarão, acredito, ali propriamente na Rede Kids. É um desafio para encorajá-los à contribuição, à colaboração, não é? À generosidade também, tá certo? Então, abençoe seus filhos com essa oportunidade, encoraje-os à doação, que a Rede Kids está arrecadando brinquedos seminovos, tá certo? Queridos, um outro aviso é sobre... Perdão, vamos devagar, respira. O outro recado é sobre a Rede Fruto Maduro, que normalmente acontece na primeira quinta-feira do mês, porém, em especial, neste mês de outubro, vai acontecer na segunda quinta-feira da semana que vem, no dia 10 do 10. Fica fácil gravar, né? Dia 10 do 10, a Rede Fruto Maduro, reunindo-se aqui às 14 horas, para celebrar a Jesus com uma palavra especial, um encontro especial para a faixa etária, tá certo? Fica o convite para você, 60 a mais, e aí que se sente jovem ainda, mas assume aí a sua experiência, né, o seu valor com a idade que você tem. Certamente Deus vai te abençoar muito neste encontro. Se você pode estar aqui, tem disponibilidade, faça parte disso, tá certo? Dia 10 do 10, na outra quinta-feira da semana que vem, às 14 horas, a Rede Fruto Maduro. Queridos, estes são os avisos de hoje, tá certo? Os recados, e nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus. E eu quero lembrar você que sempre temos a oportunidade, quando nos encontramos como igreja, para louvar a Deus também com o nosso louvor financeiro, que é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nossas contribuições para a obra missionária, conforme você sentir no coração, conforme você entender Deus falando com você, fique à vontade para fazer isso, tá certo? Mas faça com alegria, com gratidão ao Senhor, em adoração a Ele, porque tudo é dEle, tudo é para a glória dEle. Vamos ficar em pé, e mais uma vez eu convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós queremos consagrar tudo a Ti. Nós sabemos que o Senhor nos reúne nessa noite para um único propósito, para que o Senhor se revele um pouco mais, para que o conheçamos um pouco mais, e nós queremos mais de Ti, Senhor, mas também oferecemos algo a mais ao Senhor, não somente nosso louvor, ó Deus, através dos nossos lábios, vindo do nosso coração, mas também, Senhor, nosso louvor financeiro, aliás, já é Teu, apenas queremos, ó Deus, expressar nossa gratidão a Ti, ó Deus, e declarar que tudo que somos e temos é do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pedimos, fale conosco nessa noite, ó Deus, abraça-nos em graça e amor, é o que nós ansiamos, desejamos, para o Teu louvor, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar Jesus, meus irmãos.
sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Onde é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
amor do nosso Deus nunca falha. Ele é eterno pelas nossas vidas. Nós temos esse amor conosco todos os dias. E Ele faz coisas novas para as nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós somos renovados pela presença do Senhor quando nós o buscamos. Quando nós estamos diante da presença dEle, Ele faz morrer a nossa carne, o nosso eu, para vivermos eternamente diante da presença dEle, eternamente adorando a Ele. Que o nome dEle seja exaltado aqui neste lugar. Nós te adoramos, Jesus. Exaltado é teu nome, Deus. Santo tu és, ó Pai. Nós queremos morrer para nós, Jesus, e viver para ti, Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Restaura, Senhor. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer para as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Espírito Santo de Deus, como em Pentecoste, surpreenda-nos, Espírito Santo, nessa noite. enche-me. Enche as nossas vidas, necessitamos do Teu poder, do revestimento, da unção, do Teu Espírito, Senhor. Oramos, seja derramado nessa noite, Pai, o Teu poder neste lugar, trazendo vida sobre vales de ossos secos. Sopra, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Traz revelação da Tua palavra. Nós oramos, Espírito Santo, abra a nossa visão, abra o nosso entendimento. Remova, Senhor, tudo que está ofuscando a Tua glória, tudo que está impedindo de avançarmos e mergulharmos no oceano da Tua graça. Clamamos, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas. Enche, Senhor, da alegria. Nos rendemos à Tua alegria, nos rendemos ao Teu poder. Espírito Santo, continue falando, continue agindo, continue pastoreando o Seu povo, Senhor. Clamamos o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louve ao Senhor, exalte Ele com as suas palmas, igreja. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Gratidão ao Ministério de Louvor, pela equipe tão abençoada. Obrigado, irmãos queridos, pela sensibilidade ao Espírito Santo. E a nossa gratidão também a toda a equipe de apoio que estão trabalhando, servindo ao Senhor de uma forma tão especial, desde o estacionamento, a recepção, a intercessão, a equipe Kids. Nossa gratidão a todos os irmãos que servem sempre com alegria ao Senhor. Vocês são animados, meus queridos? Aleluia, contagiante esse ânimo, irmãos. Que é isso, hein? Amém, vai ficar melhor, em nome de Jesus, não é? Sair daqui nessa noite incendiado o coração, renovado na presença do Senhor. Eu quero nessa noite iniciar, com a graça do Senhor, essa série de mensagens com este tema, Combatendo os Gigantes. E o tema, aliás, o texto base é 1 Samuel, capítulo 17. Eu creio que você conhece muito bem quando falamos de gigante. Vem logo aquela história, não sei se você, quando ouviu pela primeira vez, foi na sua infância, ou quando você frequentou a igreja e teve aquele momento da salinha, ouviu umas histórias, ou de alguma forma chegou até você o conhecimento da luta de Golias com Davi contra Golias. E eu sei que essa história é muito inspirada demais. Mas saiba, não é apenas uma história, há revelação nessa história, há revelação neste texto bíblico. Só no capítulo 17, temos muitas porções da palavra de Deus, muitos princípios, ensinamentos. Eu creio que nós iremos caminhar numa série de mensagens focada, boa parte, só no capítulo 17. Portanto, quero te encorajar você a ler este capítulo, caso você não conheça ainda. Leia o capítulo 17 de 1 Samuel, para que você possa estar mais inteirado do assunto. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais edificado com o entendimento da palavra do Senhor. Nós iremos nessa noite iniciar no capítulo 17, do verso 1 ao versículo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, ou você que deseja acompanhar pelo telão, fique à vontade, nós iremos também projetar este texto. Aquiete seu coração,
e ouça atentamente a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que falará tremendamente ao seu coração. A partir do primeiro versículo, assim, está escrito o texto sagrado. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socor, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elã, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gade e tinha quase 3 metros de altura. Só para ter ideia, a altura de Golias equivale semelhantemente a uma altura de uma cesta de basquete. Para vocês terem ideia, a altura de Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Preste atenção, só essa couraça que ele estava vestindo era praticamente mais pesada do que o próprio Davi. Davi, ele tinha aqui em torno de uns 16, 17 anos, então só o revestimento de Golias era mais pesado que o próprio Davi. Essas informações é interessante você notar para um decorrer, você compreender melhor as aplicações. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E os filisteus continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Espírito Santo, abra nosso entendimento para que possamos compreender além da letra, Senhor. Toma nossa mente agora cativa em obediência ao Teu comando. Oramos que o Senhor remova toda e qualquer distração, aquieta nosso coração para Te ouvir e desejamos ouvir atentamente o que o Espírito Santo quer falar nessa noite com cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu creio que muitos de nós identificamos com essa pergunta sobre quem não depara com um gigante, quem não tem gigante na vida. Já ouvimos várias mensagens sobre este assunto, gigantes que nós enfrentamos em nossa vida. De alguma forma nós enfrentamos e lidamos com muitos gigantes em nossa trajetória. Alguns falam gigantes, mas eu não sei o que ela está querendo dizer com isso, se é a mesma coisa que eu penso. Você já deparou com isso? Às vezes a pessoa se refere a um assunto e quando ela vai explicar o que ela está querendo dizer, não tem nada a ver com aquilo do que a Bíblia diz, ou talvez daquilo que você pensa. Às vezes fala de um gigante, aí você vai considerar, mas isso não tem nada a ver com o gigante segundo a palavra de Deus. Por isso que nessa noite, o título que nós queremos mais introduzir, é um nível mais de introdução. Nós não vamos entrar muito sobre a participação de Davi ainda nessa história, tá certo? Nós vamos parar aqui no versículo 11 e entender algumas lições, porque aqui claramente nos explica o que é realmente o gigante, o que significa gigante.
para que assim nós venhamos dizer: olha, eu identifico, ou não, isso não é a minha realidade, tá certo? Então, primeira coisa que nos traz a compreensão, meus irmãos, de onde surgem os gigantes? De onde surgem os gigantes em nossa vida, que deparamos constantemente, e a palavra de Deus, ela é a melhor garantia para explicar essa pergunta, ou para explicar melhor a definição de gigantes. Bom, o próprio texto vai falar para mim e para você. Eu quero novamente retomar o verso 8, e o verso 9 e o 11. Preste bastante atenção, queridos. Golias, ele parou e gritou para todo Israel. Veja uma tática que o inimigo usou, e hoje não é diferente contra nós. Ele, de alguma forma, ele se colocou representando todo o exército, confrontando o exército de Israel na pessoa de Saul. Tem um detalhe: Saul está extremamente desencorajado. Por que ele está desencorajado neste cenário, neste contexto? Sabe por quê? Porque ele não estava bem com Deus. Ele não estava bem, a sua vida estava uma ruína espiritual. E sinceramente, para enfrentarmos desafios na nossa vida, meus irmãos, o que vai ser determinante é a nossa condição espiritual. Você já se percebeu quando você está bem espiritualmente, quando a sua fé está alimentada, quando o seu coração está sendo pastoreado, quando realmente você tem mãos limpas e coração puro pelo trabalhar de Deus na sua vida, você tem muito mais condições para lidar com as diversidades da vida. Pode se aplicar as mesmas coisas. No entanto, se o seu estado espiritual estiver fraco ou comprometido com alguma coisa, diretamente, isso vai interferir também da maneira que você enxerga as suas lutas. Como você lida com isso? Saul estava desencorajado, porque ele já havia recebido uma mensagem por parte do profeta Samuel, dizendo que Deus o havia rejeitado, porque ele era um coração que ainda não havia se convertido ao Senhor, ele havia reprovado no teste. Agora, uma coisa importante, essa tática, eu quero focar nela, destacando essas palavras. Olha, primeiramente Golias, ele gritou, e verso 9, se ele puder, ou seja, o representante de vocês, se ele puder lutar comigo. Verso 11, quando todo Israel ouviram essas palavras, os filisteus ficaram assustados e com muito medo. Qual é a tática que o inimigo usou e continua usando hoje? E aqui traz para nós uma definição de onde surgem os gigantes. Sabe de onde surge, meus irmãos? Ele simplesmente é gerado pela intimidação. O gigante é gerado pela intimidação. Essas palavras em destaque se refere claramente o quê? Intimidação. O grito, quando alguém grita, quando ouvimos um grito, é para intimidar. Não é assim que muitas vezes nós ficamos desencorajados quando ouve um grito nos apavora. Dependendo onde o lugar que você está, se você não desmaiar de medo, sai correndo. O grito, isso é uma tática do inimigo. Então, imagina, essa tática que está sendo diretamente trazendo uma mensagem de desencorajamento. Era uma intimidação, é intimidar, é desencorajar, é paralisar o estado da pessoa. Olha uma coisa importante, meus queridos, o gigante é gerado por uma intimidação. Quando nós somos intimidados com alguma coisa, quantos de nós deparamos com bloqueio por conta disso? E tem um detalhe, este grito não foi apenas uma vez.
Sabe quantos dias em que Golias se apresentava diante do exército de Israel e gritava, intimidando? Durante 40 dias. 40 dias ouvindo um grito de intimidação, de desencorajamento. Se alguém puder, se tiver algum homem aqui, tiver alguma pessoa que tenha coragem, intimidando, ao ponto que eles ficaram apavorados, porque exatamente isso que a intimidação traz, quando alguém está sendo intimidado com alguma coisa. Em outra definição sobre intimidação, ela simplesmente nos paralisa pelo medo. A intimidação nos paralisa pelo medo, queridos. Tanto é que depois dele ter gritado, de uma forma de exercer domínio, exercer controle, o que o inimigo, da parte aqui representando Golias, tentou fazer era tomar a autoridade do povo de Israel, ou o povo de Deus, para usar contra eles. O inimigo tenta até hoje roubar a autoridade que Cristo confiou à igreja, a fim de lutar contra nós. Se você não se posicionar na sua posição espiritual que você tem em Deus, o inimigo rouba essa autoridade para atacar você mesmo. É uma intimidação. Como é terrível isso, ao ponto que, olha o resultado, todos ficaram assustados e com muito medo, porque é exatamente isso que traz a intimidação, nos paralisa pelo medo, ficamos paralisados. Quando a pessoa realmente está paralisada pelo medo, ela está dominada, isso porque ela foi intimidada. Essa tática do inimigo, eu pergunto, é uma coisa do passado? Isso nós estamos sujeitos hoje a deparar também com estes ataques? De onde surgem os gigantes, se não da intimidação, que muitas vezes quando nos paralisa e ficamos dominados pelo medo? E preste bastante atenção, irmãos meus, o exército ficou paralisado com medo, porque o próprio líder dele, a saber, Saul, também ficou com medo, paralisado. Se você tem alguém da sua confiança, que transmite confiança, segurança, e você vê ela destabilizada, desequilibrada, com medo, apavorado ou apavorada, isso vai diretamente influenciar você, porque você tem nela um apoio. Por isso que o ataque muitas vezes vem em quem? Aquelas pessoas que representam um porto seguro. É o pai, é a mãe, é alguém tão próximo de você que você tem nela um porto seguro, alguém que transmite uma segurança. E se você vê ela destabilizada, isso vai afetar você também. Destabiliza de uma maneira, porque a intimidação do inimigo exatamente quer causar isso, nos paralisar. Golias está usando uma tática aqui que já estava vencendo a batalha. De que forma? Controlando o povo, controlando, porque ele já estava exercendo um domínio pelo medo. Aqui nós aprendemos que o inimigo, quando quer prevalecer contra alguém, o que ele vai usar? O medo para paralisar, não avançamos, não prosseguimos, não enfrentamos de fato quando estamos sendo dominados pelo medo. Podemos definir que o gigante que podemos deparar na nossa vida é o que? Intimidação. É gerado pela intimidação. Deparamos muitas vezes com esse gigante, irmãos, porque é interno. Algo semelhante, a segunda resposta que nos traz o texto sobre onde é gerado os gigantes, olha só os versículos seguintes. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, quando eles ouviram, então quando eles ouviram essa palavra, foi na onde essas palavras? Na mente. Afetou diretamente o que? O psicológico deles. Com isso podemos entender que é gerado tanto pela intimidação, e por sua vez a intimidação, ela acaba nos bloqueando pelo medo. Uma coisa que nos traz a entender aqui, irmãos, preste bastante atenção nessa palavra,
Eu quero até ser breve, mas objetivo, para você compreender pelo menos qual é a causa dos gigantes, onde geram os gigantes na nossa vida, para que assim possamos combatê-lo. Sabe onde é gerado, irmãos? O gigante é gerado na mente, como resultado daquilo que acreditamos. Preste atenção, como resultado não daquilo que nós ouvimos, mas daquilo que estamos decididos a acreditar. Se eu e você acreditarmos em tudo que nós ouvimos, irmãos, ficaremos o tempo todo paralisados também. O justo não será abalado por más notícias. O salmista declara isso. Não será abalado pelas más notícias. Mas como elas abalam? É inevitável ouvir, mas pode ser evitado em acreditar. Tem coisas que nós, irmãos, estamos sujeitos a ouvir. Agora, pode ser evitado o quê? Acreditar. É inevitável. Você depara com relacionamento de pessoas, vai para o seu trabalho, depara na esquina, depara em algum lugar, liga a televisão, você consulta suas redes sociais, se você ouviu alguma coisa, pois se eu soubesse que era isso, eu tinha evitado. Foi inevitável ouvir algumas coisas, mas acreditar naquilo que nós ouvimos, irmãos, isso pode ser evitado. É uma escolha. Algumas vezes nós podemos ter escolha naquilo que nós podemos ouvir, outras vezes não teremos escolha. Agora, acreditar no que nós estamos ouvindo é uma questão, porque o povo ficaram paralisados, e onde cresceu muito mais o gigante. Esse gigante para eles, era maior do que 3 metros de altura, do que toda a sua revestimenta, com característica de um guerreiro experimentado, como era de fato Golias. As palavras estavam escravizando eles, estavam dominando, e isso é gerado até hoje, meus irmãos. Esse gigante é gerado na mente, como resultado daquilo que acreditamos, daquilo que nós acreditamos. Quantas pessoas perdem o sono porque está acreditando em mentiras? Perde o sono, não consegue dormir, a mente acelerada. Foi um dado do inimigo na sua mente, foi uma semente do maligno, pronto, está dominando. É um campo de batalha a nossa mente. Tanto é que os filisteus, eles têm uma figura de inimigo, que é o inimigo que ataca a mente. Você conhece a história, sabe, quando Davi, no fim de tudo, enfrentou Golias, o que ele fez em seguida? Arrancou a cabeça, simbolizando que a batalha de fato era na mente. Os filisteus simbolizam inimigos que atacam a nossa mente. E de fato, o gigante, ele é gerado pela intimidação na onde? Em nosso interior. E quando eles ouviram essa intimidação, gritando todos os dias, intimidando, desencorajando, eles passaram a ouvir isso de uma maneira que golpeou a sua mente, trouxe realmente, perderam a confiança, É complicado, meus irmãos, nós enfrentarmos nossas batalhas sem confiança, porque se o inimigo tirar a nossa confiança, pronto, como nós iremos de fato agir? Se tirar aquilo que realmente nos traz confiança. O gigante é gerado, irmãos, na mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. E a pior coisa é tirar o foco de Deus, das pessoas, e tentar olhar para nós mesmos. Isso é uma forma de cairmos realmente no laço da intimidação e cairmos no laço do engano. Quando tiramos nossos olhos de Deus, perdemos o foco e colocamos em nós mesmos. Quando você coloca o foco em si mesmo, misericórdia. Se colocar o foco em si próprio, você vai ver o quê? Uma pessoa incapaz, uma pessoa medrosa, uma pessoa tímida. Se tirar os olhos de Cristo, misericórdia, acabou o ministério. Se tirar os olhos de Cristo, é uma negação à vida ministerial, à vida pastoral. É uma negação se tirar os nossos olhos de Cristo. Você vai se ver sempre uma pessoa que ainda não foi curada se você tirar os olhos de Cristo. Você não vai sentir uma pessoa perdoada se você tirar os olhos de Cristo. Você não vai crer de fato que é uma pessoa perdoada se você perder a visão de Cristo, do sacrifício dele,
e das suas promessas. Tirar o foco de Cristo, tirar o foco das pessoas, e quando olhamos somente para nós, o que encontraremos? Pessoas mazelas, vulneráveis demais. Então, nessa força minha que eu estou olhando aqui, concentrando toda a minha força, como eu vou enfrentar isso? E olha, quando essa tática do inferno, ela infiltra em nossa mente, fala tão alto, que você pode estar cercado com tantas pessoas, que mesmo assim você está ouvindo, gritando dentro de você, uma voz apavorante, dizendo que você não é perdoado. O que está gritando dentro de você, te intimidando? Quantas vezes sofremos com e trouxe desespero, meus irmãos, por nós acreditarmos nas mentiras do inimigo. João 8,32, nós sabemos de cor, Jesus, nas palavras, diz bem claro: e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade ela nos liberta. O efeito da mentira também é verdade. E conhecereis a mentira, e a mentira te escravizará. A verdade liberta quando você conhece e crê. A mentira, quando você dá ouvidos, quando você crê, você torna escravo. Tornamos escravo daquilo que realmente está nos dominando. A batalha já estava acontecendo, o inimigo já estava prevalecendo, porque ganhou o campo de batalha, que é da mente. Já ganhou o campo de batalha. Como nós devemos guardar nossos pensamentos, meus irmãos? Como nós ficamos muitas vezes desequilibrados, o gigante está aí. O gigante, irmãos, tem nada a ver muitas vezes assim, uma crise financeira, uma crise ou tudo mais. Isso são coisas que a gente amadurece, cresce. Agora a questão é, quando você sente uma pessoa que está bloqueada pelo medo, pela falta da certeza quem você é em Cristo, quando você perdeu os seus olhos de Cristo, aí gera um gigante mesmo. O gigante da dúvida, o gigante do medo, os gigantes internos, que estes realmente nos deixa limitados e acaba nos aprisionando. Recentemente passamos por uma experiência, parte dos irmãos ficaram sabendo aqui, eu creio que é um exemplo, só um testemunho para que os irmãos assim possam compreender. Passamos recentemente por uma situação, nós estávamos tranquilos em casa, já eram umas 11h30 da noite, já estávamos descansando, dormindo, somente o Rafa acordado, de repente aqueles disparos de tiro no portão de casa. Sangue do cordeiro, o que será que foi isso? Se damos conta do acontecido só no dia seguinte, ainda que levantamos, ficamos atentos, mas como não vimos movimento de nada, no dia seguinte ficamos sabendo, ao olhar no portão de casa, todo furado ali de vários tiros. Sem saber, o drama foi quem e o porquê, onde pecamos, quem pecamos para causar tamanha natureza assim, de uma situação dessa. Não sabemos onde, nem sabemos o porquê. Ainda que foi sondado, foi feito várias coisas, BO, enfim, não sabemos o porquê, a razão de tudo isso. Mas onde eu quero chegar com vocês? A intimidação, ou melhor, quando ficamos perseguidos ou aprisionados pela imaginação. O gigante, irmãos, é gerado pela nossa mente quando acreditamos na mentira, ou quando permitimos que a nossa mente, que seja tão vulnerável, ela começa a criar gigante, criar coisas na nossa cabeça, criar. O dilema nosso não foi tanto olhar e questionar quem ou porquê. O dilema foi como lidar com isso agora, porque isso está golpeando a nossa vida. Aí, levantava bem sempre, gosto de levantar cedo, ainda escuro, é aquele negócio me amedrontando. A imaginação, perseguido pela imaginação, mas vai que a pessoa está ali. Ao sair da garagem, vem a perseguição da imaginação. A preciosa que passamos esses dias aí, meus irmãos, eu louvo a Deus por aqueles irmãos que nos acolheram, muito bem, glória a Deus por isso. E a sensação de impotência com tudo isso, não ter certeza,
e os dilemas, os conflitos, realmente a imaginação, ela começa a girar tantos gigantes, e a luta constantemente foi combater isso, porque isso vem para roubar a nossa paz. Não queremos nem saber a pessoa, porque se depararmos com ela, o amor de Cristo, olha, te amo, você está perdoado em Cristo Jesus, agora confessa o pecado, por favor. Está tudo certo, está perdoado. Talvez até me assistindo aqui, está convertida a pessoa agora, né? Está perdoado em Cristo Jesus, mas tiver uma oportunidade, só confessa o porquê, está tudo certo. Saiba de uma coisa, nisso me despertou algo, pelo menos o que me trouxe de benefício para o ministério, caminhada pastoral, é que pelo menos da minha parte, da minha esposa também, eu considero meus filhos, teremos muito mais sensibilidade para ouvir e compreender quem está lutando com um trauma. Um trauma. O que nós passamos foi leve em vista de muitas pessoas que passam tantas situações no mundo dos homens a quais estamos sujeitos, que nos traz o mínimo que é mais sensibilidade. Quando alguém está sendo perseguida por quem? Pela própria mente, perseguida. É um trauma, irmãos, que ela não consegue realmente fluir naturalmente, é uma coisa que persegue. Os meus dias estavam tão firme e crente, não, nada vai abalar em nome de Jesus, irmãos, mas passou uns dias, andando sozinho de casa e perseguido por esses pensamentos, a imaginação, olha o gigante, paralisando, e comecei a declarar palavras como essa, que vem uma direção para você também, como enfrentar o gigante da intimidação. Lembramos da palavra do Senhor, porque a verdade é, irmão, se eu e você não enfrentar, nós simplesmente iremos tornar escravo. Se não enfrentar, nós vamos tornar escravo. Então, como enfrentar aquilo que está te perseguindo, seja por uma situação semelhante ao que eu estou testemunhando, ou vozes que tentam intimidar, tirando você dos seus olhos do foco, tirando seus olhos de Cristo. Algumas direções da palavra de Deus eu quero aplicar. 2 Coríntios 10, 3, 5, é uma palavra que você precisa orar essa palavra. Pastor, eu estou deparando com uma intimidação, um campo de batalha, ore essa palavra. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Veja, fortaleza é aquilo que já estabeleceu na sua mente, é uma fortaleza, é uma coisa que já está te dominando seus sentimentos, dominando a sua alma, o seu ser, as suas atitudes, consequentemente, e assim destruímos ideias falsas, através do que? Das armas poderosas que Deus nos dá, destruímos ideias falsas, pensamentos que não vêm de Deus, pensamentos gerados por uma imaginação do medo, por criar coisas e acreditar nelas. Quantos de nós lutamos com isso, irmãos? De criar coisas e acreditar nelas, e ficarmos refém disso, e desconfiar de pessoas, e desconfiar de um de outro, ou seja, perdemos nossa razão de viver. Isso pode tirar nossa razão de viver, irmãos, de ver o tempo todo com sensação de perseguido. Olha, o versículo continua, e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. O que significa isso? É você dizer o tempo todo: Senhor, me rendo a minha mente ao teu senhorio, ao comando de Cristo. A minha mente, ela é submissa a Cristo. Quando você lida com pensamentos ou fruto de uma imaginação que tem o intuito de trazer medo, paralisá-lo e criar fantasma na sua cabeça e criar ilusões na sua cabeça, precisa declarar a palavra. Declarar a palavra. Palavras como referências dessa.
de declarar: olha, minha mente que seja dominada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Uma outra referência que precisamos citar constantemente em momentos como este da batalha da mente, irmãos, Efésios 6,17. Embora já está se referindo toda a armadura de Deus, devemos nos revestir, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Por quê, irmãos? Porque nós somos bombardeados na nossa mente. Bombardeados. É uma distorção, é um mal entendido, é uma interpretação própria, e com isso criamos conclusões, acreditamos como se fosse a verdade absoluta. Verdade absoluta. E quando a pessoa está dominada por uma verdade absoluta, que ela acredita, isso é fortaleza, que ela não se permite ser confrontada pela verdade, porque ela acredita na verdade que ela está crendo, que ela está confessando. Criou uma fortaleza, criou um pânico, já estabeleceu, criou um medo. Aqui está a palavra. Use também o capacete de salvação, Senhor, revisto da capacete da salvação na minha cabeça, da alta cabeça, a planta dos pés. Eu me aproprio do revestimento da armadura do Senhor. É você ministrar na sua vida, Senhor, sobre a sua vida, Senhor. Eu me aproprio, me rendo à armadura do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. É se revestir da armadura de Deus, queridos, porque lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, ela é espiritual. E torna a dizer, essa tática que Golias, na figura do inimigo, usou contra o povo de Deus, é a mesma hoje, para criar o que? Intimidação, que uma vez gerado, nos domina pelo medo, e consequentemente, acabamos de tornar escravo daquilo que ouvimos, ou melhor, daquilo que nós acreditamos. Por isso é necessário nós apropriarmos daquilo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? É importante conhecer. Porque, irmãos, alguns outros meios podem trazer alívio, mas possivelmente tratará somente dos sintomas, não da causa. A raiz, o medo, tem que ser combatido pela palavra de Deus. Se a raiz da intimidação é o medo, então você tem que se apropriar da palavra de Deus, para que assim você seja liberto disso. Irmãos, dias e noites sendo perseguido por essas imaginação, pela intimidação, pelo medo, comecei a declarar palavras, em nome de Jesus, eu repreendo isso, está repreendido. O Senhor vai nos dando confiança, vai resgatando a coragem, a paz prevalece, não fica mais bloqueado, a unção de Deus começa a fluir, a paz reina, e você simplesmente se entrega e se rende aos braços do Deus Todo-Poderoso, que te guarda e cuida bem de você. Essa é a certeza. É você lutar até ter descanso, é você lutar até ter a paz dentro de você, lutar contra imaginação, que são frutos de mentiras, é um engano, é uma tática terrível do inimigo, irmãos. Essa tática paralisou milhares de homens que estavam frente àquele combate, ninguém ousou enfrentar. Estes são os gigantes, irmão. Onde é gerado o gigante, irmão? Se não vem da intimidação do inimigo, ou de mentiras, de manipulações sorrateiras que o inimigo tenta nos cativar. Por isso é necessário declarar: Senhor, a minha mente está submissa ao teu comando. Alimente da verdade a sua mente, alimente da verdade. Lembre-se o que nós introduzimos aqui. A sua condição espiritual vai ser determinante como você vai lidar com as diversidades dessa vida. Eu preciso concluir, enquanto isso, o Ministério de Louvor vão se aproximando aqui, por favor. Se tratar de uma batalha, meus irmãos, o resultado da batalha depende sempre de que lado Deus está. Não é que lado você está. O resultado de uma batalha depende sempre de que lado Deus está. De que lado Deus está? Deus, Ele
é fiel à sua palavra, zela para cumprir sua palavra. Onde a palavra de Deus sendo honrada, ali há honra. Onde a palavra de Deus está sendo honrada, ali há graça de Deus. Ali há certeza que de fato você vai ser revestido, vai vir provisão do Senhor, mas depende de que lado Deus está. E que lado Deus está? Porque não adianta, meus irmãos, ficarmos lutando sendo que Deus não está ao nosso lado, porque nós estamos lutando contra Ele, se opondo a Ele, quando rejeitamos a sua palavra. Quando rejeitamos a palavra de Deus, até as nossas orações, elas não chegarão diante de Deus, sabia disso? Quando rejeitamos a palavra do Senhor. Se nós desejamos, irmãos, viver uma vida com propósito, a qual Deus deseja, é necessário um caminho, irmãos, seguir a palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, revestirmos da palavra de Deus, do alto da cabeça, planta dos pés, porque essa tática do inimigo, irmãos, é feroz, hein? E luta contra nós até hoje, e vai lutar. Então nessa noite eu quero orar pela sua vida, quero clamar a presença de Deus sobre a sua vida, que está sentindo um intimidado dentro de você, só o Senhor sabe, e essa palavra vem diretamente do seu coração, porque o Senhor quer libertar você desse cativeiro, quer libertar você dessa intimidação, deste medo, deste bloqueio. Se coloque de pé, irmãos, por favor. Ele reina poderosamente neste lugar. Nosso Senhor Jesus, Ele reina poderosamente neste lugar. Ele reina poderosamente neste lugar. O Senhor é poderoso para destruir toda sofisma, toda fortaleza, toda mentira que se imprimiu na mente, que se imprimiu até mesmo nas emoções. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que o Teu poder venha se manifestar, libertando os Seus filhos e filhas, que se encontram cativos, que se encontram, Senhor, intimidados, numa pressão, que estão se sentindo desencorajados, desencorajadas, que tiraram o foco do Senhor, que situações vieram para tirá-lo do foco. Senhor, venha restaurar a comunhão contigo nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, sopra com teu poder, Senhor, neste lugar. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar. Nossos irmãos, Senhor, de intercessão, estarão aqui juntos para orar com você. Nessa oportunidade, queremos também chamá-lo, você, para começar uma campanha de oração. 7 dias ou 7 terças-feiras para um propósito que você reconhece que necessita da intervenção de Deus, da confirmação do Senhor. Venha orar, faça um propósito com Deus, um compromisso com Ele de oração. E você que está entre a segunda e a sétima semana, também é a sua oportunidade de vir aqui. Nós queremos estar orando com você. Mas saia do seu lugar, se você entendeu essa palavra, é para o seu coração, é para a sua vida. E declare, Senhor, em nome de Jesus, remova, Senhor, remova agora toda essa fortaleza, todos esses maus pensamentos, toda essa imaginação. Eu declaro a mente de Cristo, o capacete da salvação, a armadura de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus, queridos. Você pode sair do seu lugar, que nós queremos estar junto com você em oração, queridos. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, nós entendemos que a luta não é nossa, mas é do Senhor. Essa batalha não é nossa, mas é do Senhor. Pai, nós nos colocamos na brecha, ó Deus amado, a tua vontade, do teu querer, cientes de que o Senhor é o general que nos alistou, Senhor, nessa guerra, mas do Senhor vem o comando, do Senhor vem a força, do Senhor, ó Deus, vem as ferramentas, do Senhor vem as armas, do Senhor vem o suprimento, do Senhor vem tudo o que nós precisamos. E nós nos apropriamos nessa noite, Senhor, do revestimento do Teu Espírito, da armadura de Deus, da fé inabalável, ó Deus, do conhecimento da verdade, ó Deus amado, o poder do Evangelho em nossas vidas, que nos liberta, ó Deus, desses gigantes na mente. Pai, nós colocamos diante de Ti estes gigantes, ó Deus, que nos assustam e querem nos amedrontar, como por exemplo as enfermidades, ó Deus amado, as perseguições, Senhor, as desilusões, as frustrações. Pai, seja qual for a adversidade, ó Deus, que se coloca diante de nós como um grande gigante e vem norteando a nossa mente, nós colocamos hoje diante de Ti, pedindo, Senhor, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, Senhor.
Ah, Deus, nos tira, Senhor, desta loucura, Pai, desses gigantes que tentam nos aprisionar, nos parar. Mas acalma nosso coração, acalma nossa mente, Senhor. Traz o teu bálsamo, o bálsamo da consciência de que o Senhor está no controle de tudo, o bálsamo da certeza e da convicção de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está operando, de que o Senhor está lutando por nós. Ah, Senhor, dá-nos que descansemos no Senhor, em nome de Jesus. Firme os nossos passos, Pai, nas Tuas promessas, na Tua presença, na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode declarar isso? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho uma fé inabalável em Cristo Jesus. A minha vitória é a vitória de Cristo Jesus. Nada me separa do amor de Deus. Portanto, todos os gigantes hoje caem por terra diante da glória, do amor, da majestade, da presença, da santidade, da verdade de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar o Senhor com suas palmas. Firma-se nessa palavra nessa noite. Obrigado, pastor Rodrigo, por nos instruir tão generosamente e tão profundamente com essa palavra. Mas é só o começo, é só o início dessa série. Próxima terça-feira nós esperamos você com alegria. Amém, queridos? Estenda suas mãos, quero abençoá-los. Que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a amizade, a força, o poder do Espírito Santo seja sobre você, te revestindo, te protegendo e te direcionando nessa batalha, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz e com fé, em nome de Jesus. Ousadia.